Hoje nós vamos começar uma série cujo tema é a provisão. A provisão de Deus para as nossas vidas. E o que eu quero falar para você, o Deus da provisão, sobre o Deus da provisão. Você sabia que no casamento judaico, a noiva entrava com um véu, não é? Então, quando ela entrava com esse véu, a sua visão ficava embaçada, né? Porque normalmente era um véu mais fino, que ela pudesse, né, caminhar, enxergar, não tropeçar ou cair, mas ela era vendada, o rosto era vendado para o noivo. E no meio da cerimônia, tinha um momento em que ela levantava o véu. Aí ela podia ver claramente o noivo. E a palavra revelação, ela se traduz exatamente assim, tirar o véu. Apocalipse é tirar o véu, né, Lamartine? Então, o que eu quero falar sobre você hoje é sobre a revelação do Deus da provisão. Hoje, através dessa palavra, Deus vai levantar o véu na sua vida, para que você realmente enxergue o Deus da provisão. Você vai enxergar com os olhos do seu coração. Você vai enxergar com uma visão espiritual o Deus da provisão. Porque o momento que você enxergar e que você tiver a revelação completa sobre o Deus da provisão, nunca mais você terá falta de nada. Amém? Porque Deus se revelou a nós como Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que vê e o Deus que provê. E à medida que Deus tirar o véu para que você o enxergue, nunca mais você vai ter falta de nada. Você entendeu isso? Então, hoje vai ser um marco na sua vida. E eu quero começar orando, porque eu quero que o Espírito Santo faça isso na sua vida. Tire o véu. Né? Você vai ter uma revelação que vai mudar o rumo da sua história no quesito de provisão. Amém? Então fecha os olhos que eu vou começar orando. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu clamo agora para que a ação do teu Espírito, Senhor Deus, levante o véu. Traga a revelação do Jeová Jiré, o Deus da provisão. E nunca mais, Senhor Deus, seremos os mesmos. Abra os olhos do nosso coração para que o vejamos, Senhor Deus, e sejamos iluminados pelo Senhor e transformados, Senhor Deus, pela revelação da tua palavra em Cristo Jesus. Amém? Declare comigo agora: eu quero enxergar o Deus da provisão. Amém? Primeiro, a minha mensagem tem 3 pontos. A revelação que Deus deu a Abraão, a revelação em meio a um grande teste e a suprema revelação. Hoje nós vamos falar sobre a revelação do Jeová Jiré. Em primeiro lugar, a revelação sobre a provisão que Deus nos traz através dele mesmo, Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré, Deus deu a Abraão. E como isso aconteceu? Isso aconteceu quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, não é? Lá, vocês sabem que Deus chama Abraão, pede para que ele saia da sua terra, para uma terra que ele ia mostrar, que ele ia dar por herança. Mas Deus disse a Abraão que dele faria uma grande nação. Só que Abraão e sua esposa não tinham filhos. E eles ficaram por muito tempo esperando a promessa que Deus daria a eles um filho. Na verdade, do tempo que Deus falou com Abraão até que o filho nascesse, se passaram 25 anos na espera da promessa. E quando o filho nasce, Isaac, que significa aquele que ri, porque foi um grande momento de alegria na vida deles, Isaac então cresce, né, com seu pai, com a sua mãe, e quando ele já está adulto,
né? Porque muitas vezes a gente pensa que ele estava criança aqui, mas os estudiosos, os scholars no assunto falam que ele já era adulto, provavelmente entre 30 e 40 anos, um pouco antes dos 40. E quando ele já está adulto, Deus aparece a Abraão e pede para que Abraão o sacrifique. Mate o seu filho em sacrifício. Aí você pode pensar, puxa, mas Abraão deve ter estranhado muito. Não, Abraão não estranhou muito, porque da terra que ele veio, no Ur dos Caldeus, já era comum os deuses pedirem em sacrifício os seus filhos. E muitos pais entregavam seus filhos em sacrifício. Portanto, pareceu normal a Abraão que Deus, que falou com ele, né? O Deus, o Jeová Jireh, né? O Yahvé, não, Jeová Jireh não, Jeová o Yahweh, que já tinha se revelado a ele como Deus da aliança, tenha pedido dele o seu filho. Então lá em Gênesis 22, de 1 a 4, fala sobre esse pedido. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ou seja, Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero seu filho em sacrifício. Vai para a terra de Moriá. Lá tinha vários montes e Deus disse: eu vou te mostrar o lugar que você vai sacrificar. E Deus mostra o monte e ele então vai até o monte para fazer o sacrifício. E aqui, o que a gente entende? Como que Deus revelou a Abraão? Deus se revelou a Abraão nesse momento, né? Abraão estava certo que, embora Deus tenha pedido o seu filho, ele iria prover para si o cordeiro. Abraão foi entregar o seu filho, mas com uma fé diferente, que Deus faria algo extraordinário, porque aquele que tinha lhe feito a promessa sobre uma descendência abençoada, será que ia tirar-lhe o filho? Vamos ver como Abraão via essa situação. Em Gênesis 22, de 5 a 8, disse assim: então disse a seus servos: Abraão, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E andavam juntos. Como que Abraão estava tão seguro, né? Porque quando ele deixou os servos no pé do monte, o que ele disse para os servos? Nós vamos e voltaremos. Ele tinha uma convicção que Isaque iria voltar. Quando Isaque olha, está subindo com o pai, fala: pai, nós temos aqui a lenha, o fogo, o cutelo, cadê o cordeiro? Abraão responde para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então Abraão estava seguro que Deus faria algo. Havia uma revelação especial. Ele estava buscando algo em Deus, que Deus vai revelando à medida que ele obedece e vai caminhando até o ponto que Deus pediu para que ele fizesse, que era o sacrifício do seu filho. Mas ele estava seguro, sabe por quê? Porque Deus já tinha se revelado a Abraão como Deus da aliança, lá em Gênesis 12.
Deus já tinha se revelado a Abraão como El Elyon, o Deus Altíssimo. Deus já tinha se revelado a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Deus já tinha se revelado a Abraão como El Elyon, o Deus Eterno. Quando Deus se revelou a Abraão como El Elyon, foi um momento em que seu sobrinho Jó, que morava perto de Sodoma, foi, levado cativo com toda a sua família. E Abraão é avisado que o seu filho tinha sido levado. Então Abraão se reúne com 3 reis. E ele faz uma guerra com 4 reis. E vence e traz de volta o seu sobrinho Ló e toda... Eu falei Jó? Ló e toda a sua família. Então, nesse momento que ele vence essa guerra, Melquisedeque se aparece a ele. Então lá em Gênesis 14, 18 a 20 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Gente, olha, Deus agendou um dia para a gente falar de Yahvé. Nós vamos nos tornar Yah Church. Deus falou para mim, você vai pregar sobre Yahvé. Foi uma agenda que Deus fez, porque eu quero me revelar a vocês como Yahvé. Melquisedeque serviu pão e vinho, que era prefigurando a ceia que a gente toma hoje. Melquisedeque trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja pelo Deus Altíssimo, El Elyon, e que possui os céus e a terra, e bendito seja El Elyon, o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Nesse momento que Abraão está celebrando a vitória, aparece Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui é uma figura, provavelmente existiu esse rei, mas é uma figura de Cristo que era rei, que seria rei e sacerdote. E lá em Hebreus fala que Jesus veio da ordem de Melquisedeque. Então quando Melquisedeque se apresenta a Abraão e dá a ele pão e vinho, Abraão lhe dá o dízimo de todo o espólio da guerra. Amém? Ali Deus se revelou como Deus Altíssimo, aquele que está acima de todas as coisas, e tudo pode e tudo comanda. Então Abraão já entendia que Deus estava acima de qualquer circunstância e situação. E assim ele estava acima daquela circunstância onde o seu filho estava sendo pedido em sacrifício. Mas Deus se revela a Abraão como Deus Todo-Poderoso, não é? Quando Abraão, ele atinge 99 anos, imagina... Deus falou a primeira vez com ele quando ele tinha 75. Quando ele tem 99 anos, Deus aparece a Abraão. Em Gênesis 17, 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, se revelou a Abraão quando ele fez 99 anos e disse assim: daqui um ano, o Todo-Poderoso, que sou eu, o Todo-Poderoso, voltarei e você já terá tido seu filho. Amém? Então Deus já tinha se revelado com aquele grande poder que tudo poderia fazer. O Deus Altíssimo, acima de todas as circunstâncias e situações e criação, o Deus Todo-Poderoso, cujo poder não há nada que se iguala nos céus e na terra, porque Ele é Senhor de toda a criação. O Deus poderoso se revelou a Abraão. E Deus quer fazer esta mesma revelação para você hoje. Abre os olhos do seu coração. E Deus também se revelou a Abraão como Deus eterno. Teve um momento que Abraão teve alguma dificuldade quando ele estava na terra com os filisteus. E Deus aparece a Abraão.
Gênesis 21, 33, e diz assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, El-Olã, o Deus eterno. Deus se apresenta para Abraão como Deus eterno, aquele que não tem começo, não tem fim. A eternidade está no Senhor. Nós somos finitos, nós nascemos e morremos, nós estamos numa esfera temporal, mas Deus está numa esfera. A palavra de Deus diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. E Abraão já tinha tido essa revelação que o Deus da eternidade iria intervir naquela situação. O El Elyon, diga assim, o El Elyon, o El-Olã e o El Shaddai já tinha se revelado a Abraão, por isso que ele tinha tanta confiança, não é? E nós temos que ter esta revelação de Deus, e a revelação está expressa na sua palavra. A única diferença entre um e outro, entre aquele que vive aquilo que Deus espera, né? Segundo a vontade de Deus, e aquele que não vive, aquele que experimenta o Deus de poder, o Deus soberano, o Deus da eternidade, é aquele que entendeu, que foi revelado, que teve a revelação descoberta, e assim Abraão teve também na sua vida. Quando Jesus veio, ele deixou claro para nós. Ele nos revelou, Jesus disse assim: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farás o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Repete comigo, tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. A revelação tem que vir antes. Jesus estava passando com os discípulos diante de uma figueira, e aquela figueira não dava frutos, não estava dando frutos. E Jesus declarou uma maldição que ela secaria. Quando eles voltaram, a figueira estava seca. E eles se admiraram. E Jesus falou assim: isso que aconteceu, se você tiver fé, vocês vão poder fazer isso. Declarar e acontecer. Vocês dirão a esse monte: monte, sai daí e lança-te ao mar. E assim será feito. E Jesus disse assim: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Primeiro você tem que ter a revelação de Deus e crer. Quando você pedir, assim será feito com você. Amém? Meu querido, nós não podemos ficar naquela: Senhor querido, se eu nada mereço, eu sou pecador, miserável, mas o teu amor infinito e a tua glória e a tua graça vai me presentear. Não, não é assim que funciona com Deus. Você tem uma revelação de Deus, você entende a sua vontade, e aquilo que você crê, crendo, acontece na sua vida. Amém? Jesus disse também para os discípulos, João 15:7, se permanecerdes em mim. Que é isso? Revelação. E as minhas palavras permanecerem em vós. Se você olhar a Cristo e o discernir, ler a sua palavra, entender o que se aplica a você, e as promessas e o poder de Deus através da sua palavra. Olha, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Isso vale um aplauso ao Senhor. Meu querido, Jesus está falando para você, Ele está tirando o véu. Se você estiver em mim, é aquela comunhão. Se a minha palavra estiver em vós, está ligado no Senhor. Né? Você lê a palavra e discerne a vontade de Deus. Você não vai pedir para o seu deleite, mas você vai pedir segundo um propósito
segundo um destino grande. E o que você pedir, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Então, meu querido, se você tem uma vida de perdas constantes, de miséria, de roubo, você precisa se apresentar a Deus e receber a sua revelação hoje. Amém? Porque Jesus pagou um alto preço para que tivéssemos vida e vida em abundância. E essas palavras não podem ser desprezadas, mas elas têm que ser vividas na minha vida e na sua, porque Deus quer levantar nesses dias uma igreja gloriosa, cheia de poder, cheia de fé, para avançar, para conquistar. E meu querido, ninguém vai atrás de perdedor. Você atrairá pessoas a você quando o Jeová, o El Elyon, o El Olam, o El Shaddai se revelar a você, a tal ponto que você vai crer: eu vou, mas eu voltarei. Amém? Assim que foi com Abraão, Abraão recebeu a revelação, e ele estava convicto que Deus faria algo tremendo e poderoso. Segundo lugar, a revelação vem em meio ao grande teste. A revelação de Deus muitas vezes vem em meio a um grande teste na nossa vida. Sabe aquela coisa da encruzilhada que você não sabe o que faz? Sabe quando você está endividado, não tem mais aonde buscar para você pagar a sua dívida? Sabe quando você tem um diagnóstico de enfermidade e os médicos dizem: a gente não sabe o que é ou não sabe o que fazer? Aí você busca a revelação. Aí você busca. E aí Deus revela a você. E aí Deus supre a sua vida. Eu me lembro que eu sempre achava assim: filho de Deus não entra em dívida. Eu achava impossível isso acontecer. Uma vez na nossa história, nós começamos a ficar endividados. E a gente usava os cartões, né? Ficava no negativo e um cobria o outro. O Lamartine brincava: nós não estamos nem no vermelho, já laranjou, já perdeu até a cor, já desfaleceu. Ele brincava: está no laranja. E a gente, o Lamartine, eu tive uma revelação. Aí você vai buscar Deus, né? Aí você vai buscar Deus. Aí eu fiz uma campanha. E eu falei assim: Senhor, o Senhor é o Deus da provisão e o Senhor vai prover. Aí passou um tempo, ainda ficamos na dívida. Deus não respondeu. Passei a segunda campanha, Deus não respondeu. Na terceira campanha, Deus falou plenamente comigo. Aí Deus se revelou a mim. Deus falou: agora é tempo de teste. Aguarda mais um pouco que vai passar. Porque assim como Abraão foi testado, Deus nos testa também. E aí Deus me deu uma palavra. Jesus se manifestou, não é? E Ele rasgou o escrito de dívida que estava sobre você. Aquilo fala do escrito de dívida do meu pecado. Mas não só do meu pecado, de todas a falta, de toda a necessidade que eu tenho. Quando você tem uma dívida, seja ela espiritual, emocional ou material, Jesus rasga o escrito de dívida. Então eu comecei: Senhor, rasga o escrito de dívida. Senhor, rasga o escrito de dívida. E comecei a profetizar. O Lamartine entrou em jejum. Meus queridos, um irmão da igreja chegou para ele e falou assim: Lamartine, quanto que é a sua dívida? Deus mandou pagar a sua dívida. Aí o Lamartine falou: não, mas você não tem ideia quando é minha dívida. Ele falou: não importa, pode ser o número que for, Deus mandou pagar a dívida, fez um cheque e pagou a dívida. Outras pessoas têm alguma necessidade em outra área. Ontem a Mariana contou um testemunho que uma pessoa da família ficava endemoniada, até que a mãe dela buscou, e quando Deus se revelou a ela, Deus curou aquela pessoa. Então, meu querido, a revelação veio em meio a um grande teste, como foi na vida de Abraão.
chegaram ao lugar que Deus lhe havia, Gênesis 22, 9-13, contando o resto da história. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Gente, Isaque se entregou. Você imagina um homem que já tinha mais de 100 anos. Se Isaque tinha entre 30 e 40, Abraão tinha 130, 140. Isaque se deixou amarrar pelo seu pai. Você está entendendo isso? Estendendo a mão, tomou o cutelo, que é como se fosse uma faca, para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Glória a Deus. Abraão chega lá no lugar, no monte que Deus havia designado. E você vê que coisa linda. O que eles levam? A lenha, o fogo e o cutelo, né? A lenha é uma figura da cruz que Jesus iria carregar. O fogo simboliza o juízo que viria sobre Jesus. E a faca, a palavra de Deus, que era a maldição expressa na humanidade por causa do seu pecado. Tudo isso veio sobre Jesus. Então aqui as figuras são plenas e são completas, não é? Agora, Abraão, ele nessa prova, ele tirou 10. Ele passou com louvor. Amém? Deus, depois desse momento, Deus aparece a Abraão e o elogia e diz: Abraão, agora eu sei que você me ama. Que tu me amas, você passou no teste. O que eu queria saber é se você me ama. Eu queria saber se você me ama mais do que o teu único filho, do que o filho da promessa. E sabe por que Deus fez aquele teste na vida de Abraão? Em Gênesis 22, 12 diz assim: então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus revela como Deus da provisão para aquele que passa no teste da prioridade. Diga comigo: Deus me testa para saber as minhas prioridades. Porque Deus não dá o primeiro lugar para ninguém. Abraão esperou aquele filho 25 anos, mas Abraão não podia amar aquele filho mais do que Deus. Você talvez esteja amando alguma coisa mais do que a Deus. E Deus vai pedir aquela coisa de você. E se você não entregar, você não vai viver a plenitude de Deus, porque Deus não dá o primeiro lugar para ninguém. Um dia Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, porque é impossível. Quando ele fala impossível, é que é zero de possibilidade. Ou você adora um, ou você adora outro. Ou você se coloca na mão de Deus e espera a provisão para a sua vida, dando a Ele o primeiro lugar. Ou o Mamon, que é o Deus da riqueza, vai te dar alguma solução que não vem de Deus e que não é a melhor para a sua vida e que pode te levar à ruína. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Repita comigo: a bênção de Deus enriquece
e não acrescenta dores, porque a bênção de Mamon enriquece com dores. Ele vai pedir alguma coisa da tua vida, ou ele vai te pedir a sua alma, ele vai te distanciar de Deus, ou ele vai pedir alguma outra coisa que vai sair fora do equilíbrio. Às vezes você não está preparado para aquele momento, para aquela bênção, e ele vai te dar aquilo para ser a sua ruína. Mas Deus testou a prioridade, Deus testa a nossa prioridade. Não adianta você dizer, Deus é o primeiro na minha vida, mas tudo para Deus é o último da fila. Se Deus entender que Ele é o primeiro no seu coração, meu querido, não vai faltar mais nem uma agulha que você precisa. Nem uma agulha. Quando você precisar de uma agulha, se demorar um pouco para vir a agulha, porque Deus está testando, trabalhando em alguma área, mas a agulha virá. Porque deserto é tempo passageiro. O que Deus tem para nós é uma terra que mana leite e mel. O que Deus tem para nós é que nós comamos o melhor desta terra. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Se você não está comendo, tem algo faltando, precisa de alguma revelação na sua vida. Teve uma época que Deus sempre abençoou muito a nossa vida, mas foi prosperando. E teve uma época que eu falei, Deus, a tua palavra, lá em Joel, fala que quando eu dou dízimo e oferta, eu tenho bênção sem medida, sem medida. Então, eu quero viver essa verdade. Só que eu estou vivendo por medida. Eu tenho tido a provisão, mas nem tudo que eu quero. Eu não estou vivendo essa coisa de sem medida. É lógico que eu não sou uma pessoa sem siso, porque Deus não quer que nós sejamos sem siso. Eu não ia pedir para Deus um jato, sem precisar de um jato. Eu não ia pedir para Deus um iate, até porque eu não gosto de iate. Mas assim, não era dentro da minha realidade, mas dentro da minha realidade, dentro do espaço que Deus me deu, o território que Deus me deu, eu falei, Deus, ainda não está sem medida. E eu falei, Senhor, eu vou colocar o Senhor à prova. Porque a única coisa que Deus deixa você colocar à prova é no dízimo e das ofertas. Olha que coisa, gente. Você não pode provar Deus em nada, mas no dízimo e na oferta você pode. E eu falei para Deus, então eu vou dar 2 dízimos. Então eu vou dar 20%. Durante um tempo, aí eu não me lembro se foi 1 ano, se foi 6 meses, eu acho que foi 1 ano. Durante 1 ano eu dei 20% e não 10%. E eu profetizava, eu vou viver uma bênção sem medida, sem medida, sem medida. Eu quero ter. Gente, hoje eu vivo uma bênção sem medida. Sem medida. É tão sem medida que eu não tenho só o que eu posso comprar. Porque Deus envia de tudo quanto é lugar. Eu sou fã de flores, vocês já sabem, né? Quem me segue nas mídias sociais, eu só publico flores. Eu sou apaixonada por flores. Até o meu nome Lilian, que é do lírio, acho que é por isso, né? Deus já me inspirou para gostar de flores. E esse aniversário, o ano passado as discípulas foram lá, levaram muitas flores, e eu fiquei toda feliz. Esse ano não teve esse ajuntamento, mas eu ganhei muitas flores. Mas uma irmã que me segue nas mídias sociais, eu nem conheço ela de perto, não sei quem ela é. Ela falou assim, Deus me mandou fazer um contrato com a floricultura durante esse mês todo, sexta-feira você vai ganhar um arranjo de flores. E eu ganhei os arranjos mais lindos. Eu preciso ganhar flores, gente? Mas Deus sabe que eu amo, então Deus me manda flores. Eu falo assim, quando a flor chega, eu falo, ei Jesus, o Senhor é meu apaixonado mesmo. Aí, acabou o mês de agosto, entrou agora sexta-feira, não veio mais flores. Aí a Cecília, que trabalha lá em casa, eu falei, Cecília, esse arranjo está muito feio, precisa tirar esse arranjo. Ela falou, aí, mas que flor que nós vamos pôr aqui? Eu falei, quem sabe Deus ainda vai me mandar flores. Gente, isso sexta-feira, eu falei com ela. Ontem eu vim num culto e ganhei 2 vasos de flores. E não é meu aniversário nem nada. Vocês podem aplaudir ao Senhor. Gente, Deus precisa dar flor para alguém. Flor é a coisa mais supérflua. Hoje você ganha, daqui um mês murcha. Mas Deus sabe que eu gosto de flor. Gente, eu penso numa coisa, sem brincadeira. Eu estou contando isso não para me vangloriar, porque eu quero ministrar para você o que eu vivo. E eu não precisava dizer, mas a palavra de Deus é verdadeira. Quando você tem revelação
Quando Deus da provisão, Jeová Jiré, Yahvé Jiré, te revela, você entende que em Jesus você tem toda a provisão. Não é? Um dia Deus fez a provisão para uma viúva pobre. Você pode pensar assim, Deus só pede dos ricos, porque os pobres não podem dar. Deus não pede dos pobres, Deus pede dos pobres. Para os pobres, para aquele que tem pouco. Deus não pede só para aquele que tem rico. Uma vez eu fui numa reunião de oração, e eu entrei numa reunião e Deus falou, dá tanto para aquela pessoa. Aí eu comecei a brigar com Deus. Eu falei, Deus, mas eu sou aqui, era uma reunião de mulheres muito socialmente e economicamente ricas. Eu era ali a mais pobre e as pastoras que estavam ali. As outras era tudo da sociedade rica. Eu falei, Deus, mas só tem mulher rica que o Senhor vai pedir bem para mim? Aí Deus falou para mim assim, mas você é quem me ouve, então você vai dar. E eu dei, era inclusive uma irmã que estava lá para orar pelas irmãs. E a hora que eu dei para ela, ela começou a chorar. Ela falou assim, eu estava pedindo para Deus, porque minha mãe está doente e eu precisava comprar remédio para minha mãe. Gente, é assim que Deus faz. É esse Deus que se revela. Um dia o profeta Elias estava fugindo de Acabe. Eu não sei se vocês conhecem. Elias era o profeta que profetizou contra os pecados de Acabe. E Acabe e Jezabel começaram a perseguir Elias. E ficou aqueles 3 anos de seca, então Acabe e Jezabel achavam que aqueles anos de seca era por causa da maldição de Elias e perseguiram Elias para matar o profeta Elias. E teve um momento que Deus falou para Elias, vai para Sarepta. E lá tem uma viúva e ela vai prover para você. Chegou em Sarepta, né? Elias se encontrou com aquela viúva e falou para a viúva assim, você vai e faz um pão para mim. 1 Reis 17:13. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Naquele momento de seca, quando ele encontra a viúva fala assim, mas eu tenho só um bocado de farinha, um bocado de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai comer, depois não vai sobrar nada. Depois disso a gente vai esperar a morte. Mas Deus pediu para aquela viúva de Sarepta, através de Elias, falou assim, você com aquela quantidade que você ia fazer para o seu filho, primeiro você faz um para mim. E depois o que sobrar come você e o seu filho. Deus pôs aquela viúva à prova. E aquela viúva foi aprovada. Ela foi lá, fez o primeiro bolo, ou seja, provavelmente deu 50% para ele e os 50% deve ter dividido com o filho. Sabe o que aconteceu? Como Deus deu um teste, Deus se revelou a ela como o Jeová Jiré. Enquanto houve fome, não faltou na sua casa nem farinha e nem azeite, até que tivesse terminado todos os anos de seca e de escassez e de fome. Amém? Aquela mulher teve o véu tirado. A hora que ela recebeu a palavra do profeta e o desafio e disse, Senhor, vem primeiro. E muitas vezes isso acontece. Eu gosto de ouvir testemunhos nessa área, porque eu ministro às vezes, e eu percebo que as pessoas que vivem em abundância já tiveram algum momento que Deus falou, entrega tudo. Eu acompanho muito o Mark Murdock, que ministra nessa área, eu já fui muito desafiada por ele, e Deus já fez milagres através da ministração dele na minha vida. Mas ele conta que um dia, quando ele era jovem, ele teve um casamento, se separou, vivia num lugar que ele não tinha nada, não tinha móveis, estava assim na pior fase da vida, desprezado, triste, não tinha dinheiro para nada. E ele começou um trabalho e juntou $1.000. E aí ele foi num culto e Deus falou para ele, agora que você juntou $1.000, você vai depositar no altar os $1.000.
Aí ele começou a discutir com Deus, que era tudo que ele tinha, que agora que ele tinha juntado. E quando ele aceitou o desafio, o teste, colocou os $1.000, ele falou que a vida dele teve uma virada. E ele nunca mais teve necessidade. E ele é um homem que ministra muita fé nessa área. Ele é um homem vencedor. Deus tirou o véu da vida dele. Né? Aquele Lamartine outro dia estava traduzindo, um grande empresário, eu não sei se você lembra o nome dele. E o que foi que ele testemunhou? Hoje ele é muito rico. E ele testemunhou que ele sabe descrever o dia que ele passou no teste e Deus disse: daqui para frente você nunca mais vai ser o mesmo. O dia que Jeová Jiré se revelou a ele. Ele estava num culto e Deus falou para ele: entrega tudo que você tem no bolso. E ele era jovem, tinha pouquinho, mas tudo que ele tinha no bolso, ele deixou lá. Ele falou que teve que ir andando, não sei quantos quilômetros para casa, né? 17 quilômetros. Ele é um grande empresário, ele dá esse testemunho, ele é riquíssimo hoje. E ele entregou tudo que tinha no altar. Deus falou para ele: entrega tudo que tinha. E ele entregou e ele falou: daquele dia em diante, Deus fez assim na vida dele. A revelação, Deus tirou o véu. Gente, eu que ministro nessa área, muita gente vem me pedir conselho. Tem uma pessoa que veio falar comigo 3 vezes. E as 3 vezes, essa pessoa queria me convencer que ela não tinha o suficiente para dar o dízimo. Ela queria que eu a excusasse. Eu falei: gente, eu não posso te excusar, eu não posso te dispensar de uma lei que Deus deu. E ela falava assim: não, se eu for dar o dízimo, não vai sobrar para eu pagar nada. Mas eu falava: mas não é assim que Deus age. Se você receber e não der o primeiro para Deus, as primícias consagra toda a massa. Se você não der o primeiro, nunca vai ser o suficiente. Gente, e até hoje ela não levantou o véu. Até hoje ela não levantou o véu. Ela não enxergou que ela vivia naquela pindaíba. E empresária, hein? Não é pobretona não. Empresária, sempre endividada, nunca tendo o suficiente. Porque não recebeu a revelação. Abraão entendeu a revelação. Abraão, quando Deus pediu o seu filho, o seu único filho, a quem ele muito amava, não é? Quando Deus pediu, ele falou: eu vou entregar. E ele entregou no seu coração. Porque Deus falou: agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Abraão no seu coração entregou a Isaque. Embora Deus não tenha tomado Isaque para si. Amém? E em algum momento, se Deus te der um teste para que você tire o véu da sua vida. Não estou dizendo que todo mundo vai passar por isso hoje ou agora. Mas alguns talvez estejam como essa viúva. E Deus sabe por que Deus escolheu uma viúva e não escolheu um grande fazendeiro da região? Porque Deus queria livrar aquela viúva da pobreza. Talvez você esteja vivendo em pobreza, endividamento. E Deus vai pedir de você. Porque se você aceitar, Deus quer te tirar dessa pobreza, desse endividamento, dessa falta de tudo. Porque Deus não é assim. Deus é o Jeová Jiré. E é assim que Ele quer se revelar para você. E o dia que você tirar o véu, você nunca mais vai ter falta de nada na sua vida. Amém? E para finalizar, a revelação suprema. Gênesis 22, 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar Jeová Jiré, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão então teve a revelação completa. Passou no teste, Deus tirou o véu e ele viu o Jeová Jiré. E pôs o nome daquele monte Jeová Jiré. O Senhor proverá. Significa que o Senhor vê. O Senhor vê e o Senhor provê. Porque primeiro vem a visão, depois vem a provisão. Deus vê e Deus traz aquilo que você necessita. Você vê e é provido pelo Senhor. Amém? Naquele mesmo lugar, aquele mesmo monte, Moriá,
Anos depois, Salomão edifica um templo. E na Páscoa, enquanto os sacerdotes estavam sacrificando os cordeiros pascais, Jesus estava morrendo naquela região, entregando a sua vida como cordeiro. Porque enquanto Abraão estava subindo aquele monte, do outro lado estava subindo o cordeiro. Abraão estava levando Isaac e o cordeiro, que era a provisão de Deus, estava subindo. E de repente ele vai comer alguma coisa, fica todo enganchado. E aí Deus fala assim: Abraão, não precisa sacrificar, está aí o cordeiro. Enquanto estavam sacrificando no templo, Jesus estava se sacrificando, ele é o cordeiro. Abraão viu a provisão, e a suprema provisão não é aquele cordeirinho que foi morto, mas a suprema provisão é que Jesus é o nosso cordeiro. Foi ele que se sacrificou por nós. Era uma figura do que haveria de vir. Hoje você não precisa sacrificar cordeiros, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi sacrificado para tirar o pecado da sua vida. Jesus é a provisão de Deus. Diga assim: Jesus é a suprema provisão. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante. Isaías 53:4 diz assim: certamente Jesus, ele tomou sobre si as enfermidades, as nossas dores se levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado. O cutelo de Abraão não desceu para imolar Isaac, mas o cutelo de Deus desceu para executar Jesus, porque ele tomou o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Lá estava a lenha, lá estava a cruz, lá estava a palavra de maldição, que foi o cutelo que matou a Jesus. A maldição que estava sobre nós veio sobre Jesus, porque ele se fez pecado no nosso lugar, e ele foi consumido pelo fogo da ira de Deus sobre o pecado no meu lugar e no seu. Por isso, meu querido, você tem que entender que Jesus, ele morreu para que você tivesse vida. Diga assim: Jesus morreu para que eu tivesse vida. Ele se afligiu para que eu tivesse paz. E ele se feriu para que eu tivesse cura. E ele se tornou pobre para que eu fosse rico. Gente, declara isso. Isso é tão lindo, você fica aí, você não entende que Jesus já fez por você. E quando chega nessa coisa que Jesus fez pobre para que nós tornássemos ricos, aqui está falando de coisas financeiras. E diz assim em 2 Coríntios 8:9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Glória a Deus. A riqueza que Deus tem para você é uma provisão em abundância. Aquele que não poupou ao seu próprio filho Jesus, que foi o cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós, não nos dará com Jesus todas as coisas? Você tem que olhar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor é o cordeiro, foi sacrificado para que eu tivesse a minha necessidade suprida. E é isso que Deus quer fazer hoje na sua vida. Tira o véu. Tira agora, faz assim. Jeová Jiré vai se revelar a você agora, nesta manhã. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque Jesus foi imolado, foi sacrificado no lugar de Isaac. E porque Abraão teve a revelação plena, e nós queremos ter essa revelação nesta manhã, nós olhamos agora para Jesus.
a suprema provisão de Deus nas nossas vidas. Nós recebemos a revelação de Jeová Jiré. E eu quero perguntar aqui nesse lugar, nesta manhã, para você que está aqui presencialmente, ou você que está assistindo online, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida hoje, entregue a sua vida agora. Talvez você já tenha ouvido falar muito de Jesus, já se sinta até amigo de Jesus, mas não fez uma declaração que Jesus é o seu Salvador e Senhor. E se você quiser fazer essa declaração agora, eu gostaria que você ficasse em pé e orasse junto comigo. Tem alguém aqui que quer fazer essa declaração e entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por favor, fique em pé que eu quero orar junto com você. Tem alguém aqui que ainda não fez essa declaração? É importante que você faça, porque a primeira revelação é conhecer e se entregar a esse Senhor, o senhorio de Jesus. Não estou vendo ninguém. Se você que está assistindo online quer entregar a sua vida a Jesus, tem aí na tela um QR Code que você pode acionar para que saibamos que você tomou essa decisão. Eu quero que vocês orem comigo, que aqueles que estão se entregando, orem comigo e digam assim: Senhor Deus, eu me entrego agora, perdoa os meus pecados, Senhor Deus, e purifica-me, me torna limpo, Jesus, quebra todas as raízes, todas as cadeias com o mal. Eu me entrego agora, Senhor Deus, venha ser Senhor e Salvador da minha vida, aquele cordeiro que se sacrificou, para que eu pudesse ver o Jeová Jiré, o Deus da provisão, em Cristo Jesus, amém.